Donald Trump, J.D. Vance e Pete Hegseth têm sistematicamente desmantelado a ordem global nos últimos dias, desafiando o paradigma sobre o qual toda uma geração de políticos europeus construiu sua visão de mundo. Apesar dos inúmeros sinais de mudanças, seu quadro geopolítico cuidadosamente cultivado se desintegrou rapidamente. O destino da Ucrânia já está selado? Embora permaneça prematuro tirar conclusões, é inequívoco que nuvens negras se acumulam sobre Kiev e, por extensão, sobre a Europa. Enquanto isso, Bruxelas está convocando consultas urgentes, buscando desesperadamente um antídoto para uma doença que era evidente há anos. Neste contexto turbulento, é imperativo remover as ilusões políticas e confrontar a realidade. Caso a Rússia seja tratada com clemência injustificada, a próxima fase de sua campanha imperialista é apenas uma questão de tempo, particularmente se perceber fraqueza ou uma oportunidade para testar as garantias de segurança da OTAN. Qual Estado soberano se tornará o próximo alvo? A geografia responde com cálculo brutal: os estados próximos, especialmente os menores e mais vulneráveis, como as repúblicas bálticas. Portanto, neste momento crucial de transformação geopolítica fundamental, todos aqueles mais ameaçados pelo imperialismo russo e motivados a deter sua expansão devem forjar uma aliança inabalável. Intermário 2.0, a Aliança Báltico-Cárpata, a Liga do Norte. Escolha sua nomenclatura, mas o objetivo permanece o mesmo: deter o expansionismo russo. O que pode implicar uma coalizão estratégica como essa? Bem-vindo ao dossiê dos anos 20. Curta, compartilhe e se inscreva aqui no canal. Antes de mergulhar na análise do formato proposto, vamos começar examinando a situação atual. Reconhecendo que observar todo o cenário geopolítico pode levar a um labirinto infinito de nuances, vamos nos concentrar nas variáveis mais críticas que fundamentam o contexto mais amplo. Vamos prosseguir sistematicamente. Ucrânia. A nação está sofrendo em praticamente todos os domínios da funcionalidade estatal. Kiev luta para resistir ao ataque da Rússia com desvantagens quantitativas em equipamentos, graças à fraqueza de abastecimento ocidental, forçando os ucranianos a recuar, particularmente em Pokrovsk. Por outro lado, os ucranianos desenvolveram de forma impressionante sua indústria de armas, e seus militares permanecem os mais robustos e numerosos do continente, excluindo a força russa. Kiev continua dependente da assistência americana e ou europeia. Rússia. Por mais de um ano, coincidindo com a desaceleração significativa do apoio americano à Ucrânia, o Kremlin tem estado em ascensão. Avançando gradualmente, embora sem avanços significativos, a economia do país opera em modo de guerra, com uma sociedade apática aceitando os custos associados à invasão da Ucrânia. Simultaneamente, ao contrário da propaganda do Kremlin, perdas devastadoras de equipamentos, mais significativas, e baixas humanas, em menor grau, sugerem que a Rússia não pode perpetuar este conflito indefinidamente. Com o apoio à Ucrânia apropriado, as estimativas indicam que Moscou pode ter recursos para mais 1 a 1 ano e meio de conflito. Estados Unidos. A América está passando por uma redefinição abrangente, tanto interna quanto externamente. Inúmeros rótulos podem ser usados, mas seja isolacionismo, desglobalização ou equilíbrio offshore, o resultado permanece. O governo Trump busca se livrar do problema ucraniano com a máxima rapidez. Até agora, a questão tem sido a extensão desse desinvestimento, seja através da abordagem inicialmente proposta de compelir o agressor a um acordo a partir de uma posição de força, ou utilizar um espectro de capacidades para acelerar sua postura se eles se recusarem, ou através de um desengajamento mais rápido. Atualmente, parece que, apesar das declarações iniciais, Washington está buscando a última estratégia, confundindo a narrativa de agressor e vítima ao se envolver com Putin a partir de uma posição de mandato dos céus, concedido pelo complexo industrial militar americano. China. Pequim observa todo o confronto. Como discutido anteriormente,
os chineses navegarão habilmente tanto em uma paz frágil quanto na continuação do conflito. Ambos os cenários parecem vantajosos de sua perspectiva estratégica. Europa. Em meio à sua desordem e caos internos, a Europa deve, de repente, amadurecer para enfrentar um problema que evitou sistematicamente por mais de uma década, se não desde a invasão da Geórgia em 2008. Houve um momento crítico. A Europa, antecipando por 1 ano e meio a diminuição do engajamento americano, poderia ter feito de tudo para assumir a liderança dos americanos e apoiar a Ucrânia, alavancando seu poder econômico-industrial. Mas os europeus optaram por observar passivamente os americanos, pois eram os únicos possuidores de capacidades tangíveis. 3 anos. Este foi o tempo que a Europa teve para acelerar seu complexo industrial militar, especialmente considerando que não precisaria se envolver diretamente. Na fronteira leste do continente, uma nação corajosa praticamente implorou para receber assistência suficiente. Eles não receberam quase nada. Os 145 bilhões de dólares em ajuda à Ucrânia, dos quais a União se gaba, são patéticos. O PIB cumulativo dos estados da União Europeia em 2024 foi de aproximadamente 18 trilhões de dólares. Portanto, 3 anos de PIB equivalem a cerca de 54 trilhões. Ou seja, a União investiu apenas 0,3% de seu PIB no apoio à Ucrânia em 3 anos. Constrangedor. Hoje, os políticos europeus, à luz da mudança de paradigma do novo governo americano, oscilam em uma dança caótica, com alguns mal contendo as lágrimas. A questão é, por que a Europa perdeu a Ucrânia? Por que não se preparou ao longo dos anos? Por que a Europa é tão ineficaz em identificar problemas de alto risco e responder adequadamente? O problema e sua resposta estão enraizados. Quem acompanha nossa análise se lembra das teses apresentadas no episódio Europa e a Teoria da Evolução de Darwin. Ao contrário das palavras de Macron, não é a OTAN que está passando por morte cerebral, mas a União, com a guerra ucraniana servindo como seu exemplo existencial. Idealmente, a União deveria ter investido no término rápido da guerra, pois ela representa um fardo econômico, político, de reputação e social significativo. Simultaneamente, o interesse do coletivo nunca foi e não é a aceitação de alterar à força as fronteiras estatais e as estruturas governamentais. Em outras palavras, apoiar a Ucrânia era do interesse da União, particularmente dada a resistência e a notável mobilização interna da Ucrânia. Um feito, curiosamente, que provavelmente nenhuma nação europeia poderia ter alcançado em 2022 se a Rússia a tivesse atacado. Certamente, um confronto direto com a Rússia através da Ucrânia teria incorrido em custos, mas com gestão estratégica, estes teriam sido insignificantes para 99% de seus cidadãos. A União precisava apenas alocar coletivamente 1% de seu PIB para a Ucrânia. Então, o contador de hoje não leria 145 bilhões de dólares, mas 540 bilhões, mais que o dobro da assistência coletiva atual da União e da América combinadas. Com modestos 2%, o valor ultrapassaria astronômico 1 trilhão de dólares. Nesse ponto, a guerra poderia ter sido concluída em alguns meses, tornando-se nada mais do que uma lembrança sombria. Simultaneamente, esses fundos poderiam ter sido investidos no desenvolvimento de seu setor militar, alcançando assim 2 objetivos: repeliria as ameaças russas pelas mãos ucranianas, enquanto se preparava para o mundo caótico que habitamos atualmente. Isso nos leva à característica inerente da União Europeia. Enquanto os estados aterrorizados pelo imperialismo russo apoiariam entusiasticamente tal plano, a distância geográfica se correlaciona inversamente com entusiasmo. Por que gastar bilhões em uma ameaça a 2.000 quilômetros? Portugueses ou espanhóis podem perguntar com razão. Em 2025, a União não havia alcançado um nível de confiança interna suficiente para tratar os interesses de todos os membros de forma equitativa. E os maiores são responsáveis, tendo tratado o projeto como uma ferramenta para seus interesses nacionais, enquanto degradavam a ideia fundamental do projeto.
Os países mais próximos da Rússia seriam irracionais em depender de qualquer entidade que falhou repetidamente em questões de segurança. Portanto, no vídeo mencionado, propusemos o conceito de coalizão de interesses. Estados que compartilham um interesse específico e demonstram determinação significativa em sua realização. Várias dessas coalizões podem existir, mas agora é a hora de contemplar um coletivo específico. A Aliança Fria, a Aliança Báltico-Cárpata, Intermário 2.0, a Liga do Norte. Escolha o nome que quiser. Com o colapso do último ramo que sustenta o mítico mundo europeu, a jornada termina e as consequências devem ser confrontadas. No pior cenário, apatia contínua, e isso significa guerra no território da União Europeia. Naturalmente, cidadãos portugueses ou espanhóis podem ficar calmos. Eles não são os primeiros da fila. Mas romenos, poloneses, suecos, finlandeses e especialmente os estados bálticos? Certamente não. Observando os compromissos de aliança vacilantes dos Estados Unidos, que, apesar da OTAN, podem acabar jogando você debaixo do trem, dependendo do realismo situacional, e testemunhando a apatia massiva da Europa Ocidental, não mostrando nenhum interesse genuíno em conter os russos, a região norte e central da Europa deve tomar as rédeas sem esperar por intervenção externa. O valor mais alto, a independência, está em jogo, e estas não são proclamações vazias. Independentemente de a Ucrânia ser abandonada pelos americanos e pela União, o assunto é de tamanha importância que não pode ser deixado ao acaso. Assim, a Aliança Báltico-Carpática deve ser estabelecida imediatamente. Seu objetivo seria direto: prevenir o potencial surto de guerra dentro de seus Estados-membros e a perda associada de soberania. Quem participaria deste intermário moderno? Os estados mais ameaçados pelo imperialismo russo aqui e agora, pois eles demonstrarão o engajamento e o sacrifício necessários que tal situação exige. O núcleo carpático desta aliança seria a Polônia e a Romênia, dois países grandes para os padrões europeus, com uma população combinada de 54 milhões, representando aproximadamente 2/3 da população da Alemanha. Suas economias medidas pela paridade do poder de compra correspondem a aproximadamente 50% do PIB alemão. Na frente norte, os membros mais críticos seriam a Finlândia, possuindo a fronteira mais longa com a Rússia, e a Suécia, que seria o próximo alvo potencial no caso de um ataque à Finlândia, escassamente povoada. O pacto também serviria aos interesses noruegueses, pois eles fazem fronteira com a Rússia no Círculo Polar Ártico e competem por aquela região. Aderindo estritamente à linha de pensamento da escola realista, o pacto deveria contornar os estados bálticos devido às suas capacidades de combate dramaticamente limitadas e à dificuldade em defender seu território. Ou seja, os bálticos constituiriam um passivo. No entanto, é inconcebível manter a independência da região se uma parte integrante dela fosse oferecida aos leões. Pode-se depreciar a influência da moralidade nas relações internacionais, o famoso valores não são moeda, mas abandonar os estados bálticos seria literalmente indefensável. Os estados bálticos devem ser incluídos na aliança, apesar do desafio geográfico que sua defesa apresenta. O objetivo contínuo da aliança seria manter um equilíbrio onde um ataque incorreria em custos tão proibitivos que nunca seria calculável sob qualquer cenário. Sem os bálticos neste pacto, a guerra seria praticamente inevitável, com o agressor recebendo um aperitivo preliminar de encorajamento. No entanto, os estados bálticos precisariam multiplicar suas despesas com defesa, um processo já em andamento, porém insuficiente. Existem outros membros potenciais, localizados na chamada segunda linha de defesa, o que teoricamente diminuiria sua disposição de aderir ao formato. Dinamarca, uma sociedade rica, potencialmente ameaçada apenas, entre aspas, por desembarques anfíbios e ataques de mísseis. Chequia e Eslováquia possuem barreiras naturais nas montanhas dos Cárpatos e Sudetos e exigiriam a queda da Polônia e da Ucrânia. Atualmente, as autoridades pró-Rússia governam a Eslováquia, reduzindo a probabilidade de sua participação.
O candidato presidencial pró-Rússia na Romênia, Călin Georgescu, que provavelmente ainda se tornará presidente, também é um desafio contextual. Moldova, desde que pudesse ser expurgada de influências e agentes russos. Reino Unido, embora esteja geograficamente distante, demonstra um engajamento significativo na guerra ucraniana. Historicamente, os britânicos têm sido consistentemente ativos na supressão do imperialismo russo no domínio marítimo. Ucrânia, um elemento crítico que examinaremos de forma mais abrangente em breve. O núcleo da Aliança Báltico-Cárpata em terra compreenderia principalmente a Polônia, com mais de 200 mil soldados, e a Romênia, 80 mil, juntamente com a Finlândia, Suécia e Noruega no norte. Sociedades ricas equipadas com tecnologia militar avançada, especialmente a Suécia, mas menos numerosas. Seu poderio militar é atualmente menor do que o da Romênia, cerca de 70 mil. Os estados bálticos possuem aproximadamente 30 mil soldados, e isso totaliza 400 mil militares hoje. Para efeito de comparação, estima-se que a Rússia mantenha mais de 600 mil soldados na Ucrânia, com um total de reservistas excedendo 1 milhão. Portanto, expandir o poderio convencional seria indubitavelmente uma necessidade. Tecnologicamente, o grupo está começando a adquirir o caça F-35. Noruega, Polônia, Romênia e Finlândia são ou serão seus usuários. Eles estão programados para possuir juntos quase 200 dessas máquinas. Além disso, mais de 100 Gripen suecos e 80 F-16 completam este arsenal. As forças terrestres seriam baseadas em tanques Leopard 2, Abrams e K-2 coreanos, e ainda por artilharia, incluindo sistemas HIMARS, K-9 e Krab, veículos de combate como CV-90, Borsuk e Rosomach, sistemas de defesa aérea como NASAMS e CAN-ER. Tudo isso demonstra que o grupo já está equipado com a tecnologia militar mais avançada, com a cooperação potencialmente amplificando seu potencial ainda mais. Economicamente, a região teria um PIB em paridade de poder de compra de 5,2 trilhões de dólares. A Rússia, por esta métrica, parece ter um PIB 20% maior, 7,1 trilhões, mais influenciado pela baixa taxa de câmbio do rublo. Nominalmente, os estados do pacto teriam um PIB de 2,7 trilhões de dólares, cerca de 30% maior que a Rússia, 2,1 trilhões. Naturalmente, o engajamento da Dinamarca, Chequia ou especialmente do Reino Unido aumentaria o potencial, mas a adesão desses membros, particularmente na fase inicial, seria improvável. A pergunta crítica permanece: o que essa aliança obrigaria seus signatários a fazer? Quais seriam suas premissas? Várias áreas de cooperação podem ser identificadas, embora suas especificidades sejam contingentes aos eventos atuais, principalmente a situação na Ucrânia. Primeiramente, os signatários devem alocar uma parte significativa de seu PIB para a defesa. 5% representa o limite inferior, com 7% ou mesmo 10% para os estados bálticos sendo mais realista. Se a Rússia gasta 7% de seu PIB em armamentos, os estados ameaçados por um ataque potencial não devem investir menos. Em segundo lugar, seria implementada uma profunda cooperação industrial militar. Os países declarariam que a modernização do exército seria priorizada através das indústrias do grupo, proporcionando um estímulo ao desenvolvimento econômico para todos os membros do coletivo. Cada coroa, slot ou léu deve ficar dentro do pacto. Um centro conjunto de pesquisa e desenvolvimento seria estabelecido, do qual todos se beneficiariam. Produtores avançados, como a Suécia, se beneficiariam principalmente do segundo ponto. Então, a tecnologia militar poderia ser transferida para indústrias menos desenvolvidas, polonesa e romena, o que ocorreria em uma base recíproca. Os exércitos da aliança conduziriam coordenação contínua, em uma frequência maior do que na OTAN, facilitando a convergência das melhores práticas e a troca de inteligência. A padronização de armamentos e munições entre os membros da aliança permitiria uma logística mais eficiente e apoio mútuo em caso de conflito. Criação de infraestrutura estratégica compartilhada, centros logísticos e um sistema comum de reserva estratégica.
colaboração na indústria espacial e tecnologias de satélite para aprimorar as capacidades de inteligência e comunicação da aliança. Desenvolvimento de capacidades ofensivas, incluindo mísseis balísticos. A aliança, em especial os países bálticos e a Finlândia, estaria nas proximidades de duas das cidades mais importantes da Rússia, Moscou e São Petersburgo. A Rússia deve ser dissuadida pela ameaça de destruição convencional dessas unidades. O míssil lançado da Finlândia ou da Estônia levaria poucos minutos. O mesmo se aplica a Kaliningrado. Mais importante, o famoso artigo 5. A aliança deve tratar um ataque a um membro como um ataque a toda a aliança. Por que replicar disposições já contidas na Aliança do Atlântico Norte? A questão é que o artigo 5 da OTAN depende dos americanos. Se os russos entrarem em Narva, na Estônia, todos olharão para os americanos. O problema é que, se os americanos não intervierem, toda a aliança entra em colapso. Washington aparentemente sinaliza que esta disposição não pode ser tratada como inabalável. Por outro lado, se os estados da Aliança Báltico-Cárpata fossem duplamente garantidos pelo artigo 5, a ambiguidade estratégica seria reforçada. Além disso, o pacto apoiaria os princípios fundamentais da OTAN. Se, num ataque à Letônia, os estados do Intermarium 2.0 responderem imediatamente, eles manterão vivo o artigo 5 da OTAN, dando uma oportunidade para os americanos e outros membros virem em auxílio. A Aliança Báltico-Cárpata deve ter a coragem, respaldada por capacidades, de declarar seus princípios. Baseada em uma comunidade de interesses que afirma: se um de nós for atacado, que mais cedo ou mais tarde eu também serei atacado. Não há a maldita separação de engajamento como com os americanos, porque estamos todos no mesmo atoleiro. Neste contexto, a Ucrânia e seu status potencial na aliança tornam-se criticamente importantes. Os caminhos de desenvolvimento potencial de Kiev são múltiplos. Em primeiro lugar, é claro que a aliança não deseja entrar em estado de guerra com a Rússia. Portanto, a incorporação imediata de Kiev no coletivo é impossível. Por outro lado, a Ucrânia, como uma entidade possuindo capacidades de combate significativas, interesses alinhados com o coletivo, capacidade direta de degradar as capacidades do oponente, a Ucrânia não pode ser excluída do cálculo. Muito depende de como as negociações evoluem e da disposição de Kiev para lutar. Vamos considerar dois cenários mais prováveis. Se a Ucrânia for compelida à paz e precisar de uma pausa, o Intermarium deve estabelecer uma cooperação estreita focada na informação, inteligência e troca de tecnologia. Simultaneamente, esta aliança ajudaria na reconstrução das capacidades ucranianas sob condições preferenciais, potencialmente financiadas através dos recursos naturais ucranianos. Caso as negociações de paz se prolonguem e a Ucrânia declare prontidão e motivação contínuas para lutar, o Intermarium deve considerar a alocação de recursos para reequipar a Ucrânia. Isso poderia ser financiado através da extração de recursos naturais ucranianos. Não há método mais fácil para os países do Intermarium 2.0 alcançarem seu objetivo do que neutralizar os russos pelas mãos ucranianas, se a vontade ucraniana estiver lá. O Fundo de Investimento Norueguês poderia fornecer um caminho de financiamento. Com uma avaliação de 1,8 trilhão de dólares, representa o maior fundo desse tipo do mundo. Embora o investimento carregue riscos e a decisão recaia a 5 milhões de noruegueses, Kiev poderia garantir à Noruega um retorno de investimento apropriado após o término das hostilidades. Qual seria o objetivo principal desta nova formação geopolítica? Sobrevivência. Este objetivo difere das intenções administrativas americanas, que podem mudar significativamente, e da fragmentada abordagem interna de Bruxelas. Consequentemente, este grupo teria muito menos reservas sobre cenários envolvendo a deposição de Putin. O objetivo da Aliança Báltico-Cárpata seria defender sua própria independência, atualmente ameaçada pelo imperialismo do Kremlin. Portanto, se o apoio à Ucrânia precipitasse o colapso do Kremlin, tal resultado seria bem-vindo em Varsóvia, Estocolmo e Bucareste.
resta um detalhe crítico: armamento nuclear. Apesar de sua postura defensiva, a aliança se envolveria em um embate com a potência nuclear. Portanto, as formulações iniciais devem abordar esta questão. Essencialmente, existem 3 soluções potenciais. Primeiro, ter capacidades ofensivas convencionais robustas para gerar danos equivalentes a armamento nuclear. Segundo, envolver a entrada no guarda-chuva nuclear americano ou francês. Teoricamente, esta solução deveria apelar aos americanos, pois a aliança cumpre seu objetivo de maior engajamento europeu. Mas existe uma discórdia. A aliança preferiria que a guerra continuasse, se os ucranianos desejarem, enquanto os americanos buscam a paz a qualquer custo. Porém, os americanos provavelmente forneceriam ao grupo um guarda-chuva nuclear porque 1. Eles permanecem interessados em prevenir a guerra atômica. 2. Eles não desejam a proliferação e, à medida que o grupo se fortalece, o tópico do programa nuclear surge, particularmente de suecos e poloneses. 3. Isso não requer presença americana. Os franceses poderiam fornecer este ativo. Os britânicos não, pois os americanos controlam aquele arsenal. No mais, as garantias americanas devem ir além das atuais declarações da OTAN. A aliança deve exigir participação no programa de compartilhamento nuclear e em uma extensão bem maior do que existe atualmente. Além disso, os princípios devem incorporar ambiguidade estratégica sobre se os americanos ou os demais países decidiriam sobre o desdobramento de armas de destruição em massa, impactando assim os cálculos do Kremlin. Deve-se notar mais um aspecto. A Aliança Báltico-Cárpata se originaria de uma única suposição primária: o desejo de proteger a independência coletiva contra a agressão russa. Com engajamento e coordenação coletivos, o potencial cumulativo dos membros poderia criar um cenário em que qualquer tentativa ofensiva de Moscou incorreria em perdas tão substanciais que seriam economicamente inviáveis sob qualquer cenário. Ao atingir este objetivo, que, além da potencial dissolução da Federação Russa, não teria data para encerrar, novas possibilidades surgiriam para o grupo. Com a crescente desilusão em relação ao formato da União Europeia, os estados do pacto teriam a oportunidade de criar algo inovador. A União está fraturada por interesses divergentes e poderios díspares. Teoricamente, Bruxelas deveria considerar os interesses dos membros de forma relativamente igual. Mas, naturalmente, entidades maiores atraem a maioria dos recursos. Para justificar a perspectiva alemã, eles podem perguntar: se somos a maior economia, por que deveríamos diluir nossos interesses considerando as necessidades de um Estado 3 ou 20 vezes menor do que nós? Ou seja, a dicotomia de poder impulsiona a dicotomia de interesses. Já no Intermarium 2.0, observa-se um equilíbrio. Em primeiro lugar, o grupo é unificado por um desafio no leste, ao mesmo tempo que oferece uma distribuição relativamente igualitária. Seu componente sul fornece a massa humana necessária e um potencial econômico não trivial, enquanto o norte contribui com força econômica, instituições robustas e tecnologia. O conceito original do Intermário originou-se com o Marechal Józef Pilsudski. Em vários períodos, este modelo foi baseado em diferentes estados, mas seu objetivo permaneceu consistente: erguer barreiras contra o imperialismo russo. Porém, sempre foi um bloco posicionado entre a Rússia e a Alemanha, estendendo-se do Báltico ao Mar Negro e opcionalmente ao Adriático. Hoje, incorporar Hungria, Eslováquia ou os Balcãs seria contraproducente. A cooperação continua dentro de formatos como o 9 de Bucareste, e isso é suficiente. Por outro lado, o conceito historicamente negligenciou a Escandinávia. A ideia de Pilsudski tinha o problema inerente de posicionar a Polônia como o nó-chave. Por um lado, isso era necessário porque a Polônia era o maior ator da região, mas por outro lado, a Polônia, devastada e subdesenvolvida por 2 séculos de partições, teria sido um líder fraco demais para ser levado a sério. Simultaneamente, havia preocupações de que, se a Polônia crescesse em força, os estados menores veriam Varsóvia
podendo buscar a dominação do formato, semelhante à abordagem da Alemanha na União Europeia, pois se destacaria sobre os outros em todos os aspectos. No Intermário 2.0, o potencial da Polônia, embora ainda seja maior, seria equilibrado pelas capacidades suecas, norueguesas ou romenas. Em outras palavras, obtemos um bloco com potenciais relativamente comparáveis e convergindo interesses de segurança. Portanto, há uma probabilidade mínima da situação observada na União Europeia, onde a agência alemã ou francesa lhes permite forçar agendas inconsistentes com os objetivos do resto. O potencial econômico do grupo seria significativo, nominalmente a 8ª economia do mundo, entre a Itália e a França. Em paridade do poder de compra, representaria uma entidade comparável à Alemanha ou ao Japão. Contemplando uma forte cooperação, pode-se considerar 1. Grande colaboração energética intensificada, 2. Uma frota conjunta, 3. Desenvolvimento de IA e tecnologia espacial. Caso cessem as hostilidades e a Ucrânia estabilize sua posição internacional, atualmente muito difícil, o país aspiraria a se tornar um membro da aliança. Se Lukashenko caísse, Belarus também deveria ser considerada um participante em potencial. No entanto, ambos os cenários permanecem apenas no imaginário. Claro, isso não implica que a Aliança Báltico-Cárpata deva rejeitar formatos chaves como a OTAN ou a União Europeia. Muito pelo contrário. O objetivo é tomar as rédeas e não depender dos outros, especialmente dado o potencial necessário do grupo para confrontar a Rússia de forma competente e sistemática. Isso será difícil e caro? Sem dúvida. Mas ao abordar as questões mais fundamentais de segurança nacional e independência, não existe alternativa. Grandes países como Alemanha e França acolheriam tal formato com otimismo? Enquanto a dimensão de segurança proporcionaria um grande alívio, nada é mais valioso do que um Estado tampão, o desenvolvimento de integração poderia ser percebido como um competidor, em particular por Berlim. Além disso, se a cooperação se mostrasse eficaz, poderia até minar o conceito da União Europeia como o paradigma preferido da Europa. Então, a aliança não deve substituir nenhuma iniciativa proposta por outros países, até por França ou Alemanha, e deve permanecer aberta à cooperação com parceiros adicionais. Não é uma solução abrangente para os desafios da Europa, mas precisa e exclusivamente uma salvaguarda contra potenciais ataques da Federação Russa a seus membros. O desafio atual é a Rússia. Se os americanos sacrificarem a Ucrânia, os próximos alvos são os potenciais estados do Intermarium 2.0. Os russos não vão parar. Os planos indicam a mobilização de dezenas de milhares de soldados adicionais. Toda a indústria militar opera em plena capacidade e as autoridades possuem legitimação social para lutar contra o Ocidente. Os países do Intermário 2.0 podem continuar depositando esperanças na União Europeia, que demonstrou indolência significativa ao longo dos anos, ou na OTAN, que é 100% dependente dos americanos e, portanto, instável. Alternativamente, eles podem tomar as rédeas, garantindo a segurança e o futuro de suas ações sem esperar pelos outros. Agir individualmente os expõe a um risco significativo, enquanto um grupo grande e forte de estados motivados pode dissuadir a Rússia. A confiança construída sobre esta base poderia criar uma estrutura mais substancial do que uma aliança defensiva. Enquanto escrevemos este roteiro, a chancelaria do primeiro-ministro sueco Ulf Kristersson divulgou a seguinte nota. Citação: há muito tempo digo que a Europa precisa assumir maior responsabilidade por nossa segurança e aumentar o apoio à Ucrânia. Acredito que há um impulso agora para os países nórdicos bálticos e a Polônia continuarem avançando e liderando o caminho, tanto em gastos com defesa quanto em apoio à Ucrânia. Fim da citação. Antes, em 28 de novembro, Varsóvia e Estocolmo assinaram uma parceria estratégica. Portanto, os dois maiores membros econômicos desta aliança hipotética já estão sinalizando prontidão para uma maior cooperação. Porém, seu escopo deve se expandir significativamente e criar as bases para algo muito mais abrangente.
O sono geopolítico já terminou há muito tempo. O mundo da segunda metade do século XXI exige decisões maduras e ousadas. Na Europa, a decisão pode ser criar o Intermarium 2.0. E na América do Sul? Estamos sequer pensando nisso?